Que Jesus nos abençoe, amadas e amados. Vamos iniciar nossa doutrinária da noite, a noite de sexta-feira. Hoje, dia 4, né? 4 de setembro. Chegamos em setembro. Setembro que é um mês muito especial para o Canteiro de Fraternidade. É um mês em que o Canteiro, no dia 13 de setembro, faz 33 anos de existência. Ou seja, em setembro é o mês, além da primavera, né? É o mês em que o Canteiro aniversaria. Estamos completando 33 anos de existência. Vamos iniciar nossa doutrinária de hoje fazendo uma pequena leitura, uma breve leitura, até para que não venhamos a tomar muito tempo dessa nossa live maravilhosa com o nosso querido Flávio. Já já vocês verão ele aqui, vou apresentá-lo direitinho. Mas vamos à nossa reflexão inicial. Eu estou vendo aqui no chat que tem um número bom de pessoas aqui, 17 pessoas no momento. Sejam todos vocês bem-vindos, viu, gente? Que Deus abençoe a todos nós. Oh, nosso querido João aqui também. João estava falando de longe, né, João? De longe, muito longe, lá da Inglaterra. Muito bem, vamos lá. O capítulo que iremos ler para a reflexão inicial é extraído da obra Sempre Melhor. Essa obra aqui, gente, ó, Sempre Melhor. É obra de José Carlos de Luca. Em verdade, esse pequeno compêndio, ele contém trechos de 5 obras de De Luca. Esse trecho que nós iremos ler agora é extraído da obra Cura e Libertação. É o capítulo 46. Jesus ensina, o tema é esse, Jesus ensina. Então, Jesus ensina que a vela não pode ficar debaixo do cesto. Ela tem que ser colocada no veladouro para iluminar a todos os que estão na casa. Nossa luz interior pode estar debaixo do cesto do cesto de complexo de inferioridade, do cesto repleto de crenças negativas sobre os nossos talentos e capacidades. Tire sua luz desse cesto e a ponha bem alto. Deixe-a resplandecer diante dos homens, como ensina Jesus. O mundo precisa da sua luz. Precisa de você, e somente seremos felizes quando a nossa luz estiver brilhando. Vale dizer, quando estivermos movimentando nossas forças na realização dos talentos que Deus concedeu a cada um de nós. Não deixe que a dor e o sofrimento apague a sua luz. Saiba antes que é a sua luz brilhando quem vai tirá-lo do sofrimento. Maravilha. Então vamos agora orar. Deixa eu botar uma musiquinha aqui para a gente dar uma... Isso. Pode ser essa mesmo. Senhor Jesus, bondoso irmão mais velho, aqui estamos, Senhor, unidos em propósitos, em sentimentos, em ideais. Permite, Mestre amado, que possamos contar nesta noite maravilhosa com a assistência, com a proteção, inspiração dos bons amigos espirituais, para que tudo se dê da melhor forma. Permite ainda, Senhor Jesus, que esses companheiros luminosos possam também estar próximo do nosso querido irmão Flávio Neri, que hoje irá compartilhar um pouco da sua fala conosco. Inspira o Senhor para que ele possa verdadeiramente compartilhar os conteúdos preparados. E assim, Mestre amado, confiantes que contaremos com todo o suporte necessário, em teu nome e com a tua permissão, nós iniciamos. Que assim seja. Bem, gente, vou já apresentar para vocês, já mostrar aqui, né, nosso querido Flávio Neri. Flávio, seu áudio está aqui em mudo, aí você pode ativar um pouquinho o que eu ative aqui, deixa eu ver se eu ativei. Pronto. Então, boa noite, Flávio. Então, Jal, você está me ouvindo? Estamos ouvindo você, todos nós aqui estamos ouvindo.
Então, porque eu perguntei no chat, porque o seu É. áudio chega para mim com interferência. A resposta Hum, de uma pessoa que está lá disse que estava ótimo. Botou não, não. Ela respondeu: o áudio está ótimo. Tatiana Vieira falou isso lá no chat do YouTube. Como eu isso. estou chegando, recebendo o seu assim, eu não sei se o meu está chegando para as pessoas também com esse delay, com essa interferência. Então eu queria que me respondesse no chat se o meu vai ficar com interferência. Você ouve bem, não é, Jal? Você está me ouvindo bem? Tudo bem. Como eu, geralmente, como eu ouço você, como eu estou aqui no StreamYard, É né, no programa, porque se eu escuto bem é você bem, interessante. Eu não lhe ouço bem. Então eu estou dizendo que eu não estou lhe ouvindo bem, mas eu vou tocar meu barco independentemente, porque as pessoas aqui podem me dizer embaixo se estão me ouvindo bem. Se você me ouve bem, eu acredito que os outros estão me ouvindo bem. Não é isso? ah, Se alguém tiver com alguma interferência, coloque no chat. Tatiana Vieira, o áudio está ótimo, o meu também. Dete Souza. Eu não lembro quem é Dete, mas falou comigo que me conhece. Está ótimo sua voz, velho, meu velho. Então, isso. Danúbio falou: ambos os áudios estão excelentes. Flávio, estou ouvindo você bem. Pronto, está ótimo. Então, graças a Deus que meu áudio está bom e é eu quem estou ouvindo você só assim, ó, com um truncamento retado aqui. Mas vamos lá. Então, meu querido Jal, você me pediu que falasse sobre um tema que é dentro de uma temática, né, do mês de aniversário da nossa querida Casa Canteira de Fraternidade. Então, a arte de estar a serviço do Cristo na terapêutica espírita. Exato. Então, esse tema, a gente não vai fazer uma palestra, pessoal. Não será uma palestra no modelo tradicional em que vocês estão acostumados, porque eu tenho me recusado, entre aspas, a repetir o padrão do que já está aí, de forma muito expansiva, por vários oradores com muita qualificação, que tem trazido os diversos temas que a gente pode acessar na rede mundial de computadores e se debruçar por temas desse nível, como hoje eu me debrucei sobre esse tema terapêutico espírita, com alguém que falou no congresso, que falou no encontro da Associação de Medicina e Espiritismo. E são pessoas que eu reputo muito mais qualificadas e preparadas do que eu. Não dizendo que eu me desmereço, eu também tenho meu movimento de estudo, mas o que eu quero dizer é, a ideia que me permeia ultimamente nesses distanciamentos, e que não começa agora com o distanciamento, isso já vem de uns longos 15 anos de discussões com o nosso querido doutor Delfonso do Espírito Santo, quando ele chegava nas casas espíritas e dizia: nossa, meu filho, você é jovem, esses modelos de palestras aí, eles estão um pouco esgotados, no sentido de que ele não era contra as palestras, mas ele achava que nós poderíamos usar outros métodos de interação e de congregação entre as pessoas, que o congresso isso gera, os grupos de estudos também, os grupos de estudos. Porém, nas palestras doutrinárias, que é o que mais acontece nas casas espíritas, isso é muito pouco comum. As pessoas não têm como interagir, não têm como fazer perguntas, as pessoas não têm espaço para dizer os seus processos de ideia sobre o tema, e aí fica uma coisa meio monolítica, fica uma coisa meio vertical. Como um modelo de ensino bancário, onde alguém fala e o outro ouve, onde o outro é uma tábula rasa, entre aspas, e nós somos o pretenso conhecedor do saber e que depositamos no outro o nosso pretenso saber. Dessa proposta que eu venho escutando alguns oradores, alguns expositores, estudiosos da doutrina espírita, de que como podemos fazer para que as pessoas tenham acesso a esse movimento pelo Zoom, pelo Meet, pelo StreamYard, que o Jal na casa conseguiu colocar ele entrando, outra pessoa pode entrar, convidar outras pessoas para poder debater, discutir, e a gente criar aqui um movimento de relacionamento, e não eu, durante 50 minutos, ficar falando sobre um tema, falando, quando vocês podem lá clicar no meu canal, que é Flávio Neide Azevedo, e tem vários temas semelhantes ao que eu vou falar aqui agora. Você pode ver Haroldo Dutra, você pode ver Divaldo Franco, você pode ver André Luiz Peixinho, você pode ver Rossando, você pode ver Andrei, Malo Riquidal, você tem pessoas, Flávio Santos, Gleidson, aqui de Salvador, você tem nosso querido Cláudio Abdala, você tem Jal, você tem várias pessoas que tem, quem tem canal, é claro, tem Robson Ferrer e outros tantos, Marcel Mariano, que falam desses temas com uma propriedade muito, muito rica. E aí, como seria a minha ideia? Já que o centro requer isso, a gente faz assim, leva esse tema para a rede social de quem interessa, distribui o link, por exemplo, o perdão, que eu vou falar para o André Luiz. Ok, é o perdão. Quem mais fala bem do perdão aqui, no meu pensamento, que eu estudo para falar do perdão, é Alberto Almeida, que tem um livro Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão.
para fazer palestra sobre o perdão, eu leio o livro de Alberto Almeida, eu leio o livro de André Moreira, Reconciliação, Auto-Amor, Auto-Perdão, eu leio Rossandro Klinge, que tem um livro sobre auto-perdão. Então, para falar desse tema, eu estudo esses rapazes e venho aqui tentar fazer uma síntese do que eu compreendi. Aí eu pergunto, como seria pegar eles que são os referenciais, que já estudam, que tem livro publicado, coloca para os centros verem e trazer aqui, no caso, para discussão, que pode ser via chat, ou eu vi a palestra sobre o perdão, eu queria saber se assim assado, ou entrando aqui para a gente conversar. No Meet é mais fácil, que a gente dá o link, todo mundo entra, até 100 pessoas, ou no Google Meet ou no Zoom. Então, como a gente ainda está nesse movimento de adaptação, que a gente tem receio de como vai lidar com tanta gente falando, as casas estão se adaptando, mas algumas já estão esboçando isso, inclusive o Canteiro já fez uma pré-eleção assim. Então, hoje eu vou falar aqui uns 10, 15 minutos e vou abrir para a gente poder interagir mesmo. E aí, com pessoas que queiram entrar, via link do StreamYard, que ele vai disponibilizar para alguns que ele já convidou, e também para o movimento dos outros que assim desejam. Então, o que é que nós vamos falar hoje, na verdade? Com relação à questão da terapêutica espírita, e que estamos nós a serviço do Cristo, o Espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo. Pronto. Se a terapêutica espírita, e o termo terapêutica, vai falar sobre os vários recursos que o Espiritismo dispõe como terapia para as pessoas. Porque o termo terapia, o que é terapia? É um método ou técnica através do qual se busca a cura ou a melhora do paciente. Terapia é isso. Há o conjunto de terapias que nós empregamos para poder... Deixa eu tirar aqui a tela do YouTube para não me atrapalhar. Deixa eu dar um pause aqui. Para poder empregarmos... Deixa eu botar aqui o celular para não cair. Então, para poder usar esse conjunto de terapias, empregamos assim, quando usamos um conjunto de terapias, chamamos de tratamento. Vou exemplificar. Você pode ter, fora do espiritismo, você tem a acupuntura, você tem o reiki, você tem a terapia medicamentosa, você tem a meditação, você pode ter a massagem, você pode ter outras terapias, várias terapias, que juntas elas compõem um tratamento. Um tratamento depõe a favor de quem precisa de ajuda, em algum nível, biopsico-sócio-espiritual. Então, pelo tratamento, esperamos alcançar o quê? A cura ou controle do mal em que acomete determinada pessoa. Então, a terapia é um método ou técnica através do qual se busca a cura ou melhora da pessoa. Então, como a terapia é entendido como esses recursos, vai compor assim, portanto, a terapêutica. Quando já nos conclama a falar sobre a terapêutica espírita, para a gente não se perder, o que é que nós entendemos como a terapêutica espírita? Nós entendemos que dentro do espiritismo, que é o consolador prometido por Jesus, portanto, dentro da proposta da temática que é a arte de estar a serviço do Cristo, 2 pontos, na terapêutica espírita. Outros falaram, a arte de estar a serviço do Cristo, 2 pontos, no trabalho mediúnico ou no atendimento fraterno. No meu tema, como ele é abrangente, que é na terapêutica espírita, a terapêutica espírita, portanto, contempla esses infinitos recursos que a casa espírita oferece, dentre eles o atendimento fraterno, a fluidoterapia, o trabalho de desobsessão nas salas mediúnicas e o principal, os grupos de estudos, é também parte da terapêutica espírita, e o principal, que é o evangelho, a evangelioterapia. Quando nós estamos no encontro doutrinário, no centro espírita, presencialmente, nada mais, nada menos, nós estamos no verdadeiro centro de cirurgia, um centro de terapia, ou melhor, de terapêutica para a alma. A nossa ideia, enquanto atendentes ou voluntários e trabalhadores do movimento espírita, é que nós nos utilizamos dos infinitos recursos que o espiritismo dispõe para oferecer a, entre aspas, chamada cura para aquele que nos procuram. Cura, entre aspas, porque o que é cura? É a extinção da doença. A doença é o quê? A perda da saúde. Saúde é a manutenção da homeostase. E homeostase é equilíbrio. Então, quando a gente fala que a terapêutica é para poder encontrar cura, a nossa cura, na definição que eu trago,
que é justamente a extinção da doença, a gente pode entender a doença como um problema no corpo, e aí muitos trabalham para extinguir a doença do corpo, tem outros que trabalham para extinguir a doença do corpo energético, tem outros que trabalham para trazer, tirar a cura, melhorar a questão do ser, dos pensamentos, para que você não adoeça o perispírito, porque o perispírito não repercuta no corpo físico. Essa busca de homeostase, de equilíbrio, portanto, ela é quase que impossível de ser alcançada. Eu vendo o Indole Júnior, doutor Indole, que é o presidente da AME de algum desses estados, a palestra sobre a terapêutica espírita que ele fez foi muito rica. Eu peguei esses slides que ele apresentou e estou aqui tentando fazer uma síntese. Ele vai dizer, e eu concordo com ele, que eu, em poucos momentos, eu, Flávio, me considero em equilíbrio, em homeostasia. Na fisiologia, a homeostasia é o equilíbrio das funções físicas. O equilíbrio nosso seria o equilíbrio espiritual. Então, poucos de nós encontramos esse equilíbrio. A algum momento ou outro eu tenho um equilíbrio. Por exemplo, fazer palestras me agrada, porque é o momento em que eu me equilibro um pouco mais. Eu me mantenho em estado de expansão, conexão com os benfeitores, e nesse meu propósito, levar informação, conteúdo para aqueles que nos ouvem, eu procuro manter uma harmonia interna e que durante esse tempo de fala termina me gerando um bem-estar, uma homeostasia. Então, é uma forma de equilíbrio momentâneo, mas que ele não de fato se torna um equilíbrio constante. Para nós que entendemos que o equilíbrio ele se dá no campo físico, energético e espiritual, a doutrina espírita, enquanto terapêutica espírita, o que é que ela preconiza? Ela deveria preconizar a harmonia da alma. Só que nós percebemos, em grande quantidade de centros espíritas, aqui não é uma crítica, é uma constatação, as pessoas se preocupam muito em curar o corpo. Elas vão lá buscar curar o câncer, vão buscar curar uma doença, uma enxaqueca. E muitos centros espíritas fazem trabalhos belíssimos de cirurgia espiritual, tirando tumores, fazendo cirurgias energéticas, uns mais ostensivamente, trabalhando diretamente no corpo, que nós, no espiritismo, de um modo geral, não concordamos com corte, mas existem algumas linhas que fazem isso. A gente não vai fazer julgamento disso. Mas, mesmo assim, essas pessoas estão buscando fazer um tratamento do corpo, quando, na verdade, o câncer é a cura que aquela pessoa está encontrando quando, na desarmonia e na perda da homeostasia e do equilíbrio do espírito, da alma, ela desarmonizou o perispírito e que manifestou um tumor. Então, ir para o centro buscar tratamento do tumor é legítimo, ok, mas não é essa a proposta do centro espírita. É tratar o ser, o espírito imortal, que é onde está a gênese de todos os problemas. E aí muitas casas se perdem nisso, entre aspas, viu? Algumas casas, pelo amor de Deus, toda a generalização é ingênua, uma grande maioria delas já tem esse compromisso com a evangelho-terapia. É a terapia do evangelho, da Boa Nova, levada de uma forma que a terceira revelação tirou o véu sobre a forma alegórica que o Cristo falava, e em pleno século XIX, em 1857, o Livro dos Espíritos chega com essa proposta, e depois o Evangelho, o Livro dos Médiuns, e todas as obras que compõem a codificação de Kardec, a codificação kardeciana e a codificação espírita. Quando nós, portanto, percebemos que é preciso cuidar do espírito para que consigamos ter a cura, e aí ela se dá na cura da alma, que vai ter a cura do perispírito, e que vai ser curado o corpo físico. Nós não devemos focar apenas no tratamento do corpo. Tanto as terapêuticas, de um modo geral, nas biomedicinas, que às vezes visam, e isso é um grande equívoco, a gente precisa tratar o corpo, precisa. Se eu estou com uma dor e eu posso aliviar minha dor com a medicação, eu tomo. Se eu estou com um tumor, eu posso extirpar através de uma cirurgia, extirpe. Mas é preciso saber que ali as biomedicinas, elas atuam no nível do físico, e nós somos um ser transpessoal. Nós somos um ser multidimensional. Portanto, temos vários níveis de atuação que muitas ciências não olham. Normalmente, a ciência materialista, que tem uma grande contribuição, elas esquecem que nós somos espíritos vivendo a experiência no corpo. E aí cuida do corpo e não vê por que os resultados não são tão expansivos. Quando o próprio conceito que Hipócrates traz da saúde, ele vai dizer que é o equilíbrio biopsico-sócio-espiritual e ecológico do ser. Mas esse conceito ainda é um tanto quanto limitado. Um conceito que mais nos agrada dentro do espiritismo, que é o que Emmanuel nos traz como sendo a saúde, a perfeita harmonia da alma. O que seria a saúde? A perfeita harmonia da alma. E acho que poucos de nós temos a perfeita harmonia da alma. E por isso a gente está aí manifestando sintomas
e que se apresentam na periferia, como a rinite, uma enxaqueca, uma gastrite, uma esofagite, uma bursite, uma tendinite, um tumor, as várias ites, as doenças físicas, as doenças psíquicas, as depressões, os transtornos fóbicos, os transtornos de ansiedade e todos os outros transtornos psicológicos que podem acometer o ser humano, as desarmonias energéticas, vibracionais. Isso tudo é fruto de uma desarmonia da alma. Se, como Emmanuel traz, que a perfeita harmonia da alma seria a definição mais ampla do que seria a saúde. A Organização Mundial de Saúde vai dizer que a saúde seria o completo bem-estar físico, psíquico, emocional e social, salvo engano, acrescentou espiritual, mas acho que nem acrescenta espiritual. Ela sim fala de uma forma mais abrangente do conceito de saúde, mas a gente incluindo a alma, que é o espírito manifesto no corpo, a perfeita harmonia da alma vai trazer uma saúde para o perispírito e, consequentemente, não teremos tantas repercussões no corpo físico. Então, nos tratamentos convencionais, nós percebemos que a abordagem que a gente se configura, isso não tem nenhuma crítica ao médico, ao fisioterapeuta, ao dentista, ao biomédico, ao farmacêutico, ao enfermeiro, a todos esses excelentes profissionais da saúde que fazem um serviço lindo no cuidado do corpo físico, e outros ainda já ampliam um pouco mais, que trabalham a mente como psicólogo, que atua no psiquismo, mas mesmo nessas diversas áreas há limites, porque a gente reduz o sujeito a meramente um corpo de organização celular. O mesmo psicólogo, com raras exceções também, que trabalha o psiquismo, trabalha a mente, na visão da psicologia, tratar a mente não significa tratar o espírito. Ou melhor, cuidar da alma. A mente está no perispírito. Nós sabemos que o perispírito é onde está a mente, que é algo virtual de expressão do espírito. O espírito se manifesta no corpo através do cérebro, que é esse organismo material e palpável que tem suas sinapses e que isso nos dá a condição de comunicação, de perceber as sensações dos 5 sentidos, ok. Mas quando os pesquisadores materialistas, os neurocientistas querem perceber que é no cérebro que está a mente, é um equívoco, porque não está no cérebro, a mente está no perispírito. E a mente, ela é comandada pelo espírito. Então, se a gente se restringe nas terapias de um modo comportamentais, que se focam apenas no movimento de cuidar das emoções, esquecendo que as emoções são frutos de uma desarmonia da alma, de um espírito que está em desequilíbrio, e isso se a gente negligencia, a gente tem a terapêutica espírita que vai cuidar disso, que não invalida que a gente continue dando a água fluidificada, para tratar o perispírito, o campo vibracional, que a gente possa ter no centro espírita a terapêutica do corpo. Em algumas casas, que eu não tenho crítica a nenhuma delas, porque se elas estão pautadas no evangelho, estão trabalhando a evangelioterapia, não há problema, a gente não diz que isso é do espiritismo. Como tem na época um consultório odontológico vinculado ao centro espírita, um consultório médico vinculado ao centro espírita, eu não vejo o problema de ter uma sala no fundo do centro espírita trabalhando com reiki. O reiki não é do espiritismo. As terapias integrativas, essas todas, não são. A acupuntura, nada disso é do espiritismo, por favor. Para não dizer que eu tenho que dizer que eu estou dizendo que dentro do espiritismo tem que ter isso. Eu estou dizendo que, no modelo que a abordagem espírita se configurou no Brasil, por muito tempo a gente teve sempre apêndices dando contribuições àquela população que nos procurava, do atendimento médico odontológico, do atendimento social, com assistência social. Então, as terapias energéticas e vibracionais, que na casa espírita a gente tem a fluidoterapia, que é o passe, que é excelente, ela é essencial para o tratamento da harmonização do corpo vibracional, mas nada disso vai adiantar se a pessoa não se evangeliza, se ela não vai para os grupos de estudo, se ela não aprofunda no estudo do evangelho, e a partir desse estudo, ela consegue, cuidando da alma, encontrar essa, entre aspas, harmonia, essa homeostase da alma, para que o corpo respire mais aliviado, para que as doenças psicossomáticas não se manifestem. Como eu falava então do reiki e todas as outras terapias que vocês podem imaginar, porque o reiki é uma coisa que já tem sido muito estudado, tem estudiosos demonstrando, com estudos muito defendidos em teses de doutorado, teses de mestrado, mostrando evidências do reiki atuando em ratinhos, em camundongos, e pesquisa dura, demonstrando que é eficaz, hospitais aqui no Brasil mostrando pessoas que se tratam com reiki, se tratam com terapia convencional, o ganho que tem na diminuição da pressão arterial, na diminuição do estresse.
e na diminuição de outros fatores, como depressão, câncer e por aí vai. Eu estou dando exemplo do reiki, mas extrapole para todas as terapias integrativas que hoje o SUS contempla, a constelação familiar, a acupuntura, a homeopatia e outras tantas ferramentas que vocês têm aí no leque de opções, no menu de opções que o Ministério oferece. Então, o centro espírita pode trabalhar nessa estrutura da evangelização e ter, no fundo, uma casinha lá onde a pessoa vai lá tomar seu reiki, como tinha também o médico que dava prescrição de medicamentos, ou homeopatia, que é um apêndice, e que não está invalidado que isso aconteça. É só para fazer um parênteses para vocês entenderem. Então, o que é a proposta maior da terapêutica espírita? Não é cuidar do físico, é cuidar do ser espiritual que somos. E essa abordagem, o Espiritismo nos oferece de uma forma muito expansiva. O Evangelho de Jesus, a Boa Nova, ela foi trazida de uma forma mais esclareada pelos Espíritos, sob a regência do Espírito de Verdade, e que nos trouxe o Pentateuco. E lá com o Evangelho, com tudo que nós dispomos, nós temos verdadeiramente um manancial de luz para iluminar as consciências, que só podem se iluminar se elas buscam no Evangelho, que é o roteiro seguro que o Cristo deixou e que Kardec, junto com os Espíritos, trouxe sobre uma nova, entre aspas, roupagem, atualizando, entre aspas, por favor, para o século XIX, aquilo que Jesus falava sobre a forma alegórica e que muito pouco podiam compreender, ele traz e destrincha com as perguntas do Livro dos Espíritos, as 1019 perguntas e 1019 respostas, fazendo com que a gente possa ter acesso à terceira revelação, e que é verdadeiramente uma terapia incomparável, que não prescinde das outras. A gente jamais vai dizer que uma pessoa que venha buscar ajuda no centro espírita, mesmo que venha buscar um tratamento para a cura do corpo físico, para tratar alguma doença, uma diabetes, uma hipertensão, um câncer, um lúpus, uma artrite reumatoide e as patologias que acometem o físico, a gente vai dar o suporte, mas o suporte é cuidando da alma, mas a pessoa não pode esperar melhorar-se no nível do espírito imortal que é, da manifestação do ser infinito ou do ser espiritual, para depois querer cuidar da artrite reumatoide. Não, a gente vai dando alívio, vai aplicando passe, fluidoterapia, vai aplicando aquilo que o centro espírita de água fluidificada, mas a evangelioterapia é fundamental para que ela não precise mais ficar cuidando de sintomas, porque aquilo lá é só sintoma, porque a doença está dentro, está no ser. Então, o ir para dentro, fazer o autoencontro, o autodescobrimento, a autotransformação, que é a terapêutica, que o Espiritismo chama, entre aspas, também eu digo, a reforma íntima, que a reforma íntima, às vezes, é muito mal compreendida, como se você tivesse que mudar papéis e personagens, deixar de ser um cara arrogante para ser um cara bonzinho, e aí você muda o comportamento, mas não vai lá no interior do ser para ver onde é que está a sua arrogância, onde é que está a sua agressividade, onde é que está a sua ansiedade. Tratar comportamento é mudar de papéis. Tratar do ser é ir para movimento de aprofundamento na gênese do problema. Quais são os transtornos que estão lá dentro no ser infinito, no ser espiritual que somos? O que é que está lá acusando para que você seja tão agressivo? Onde é que está a sua fragilidade? Então, esse processo a doutrina espírita nos ensina, que está na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado lá foi perguntado a Kardec, que é aquela clássica questão, a 919, uma das mais citadas, a 919, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E aí de Santo Agostinho traz um roteiro seguro para a gente fazer esse mergulho para dentro e ir para o movimento do autoconhecimento. A ideia, portanto, para mim, nesse momento inicial de abertura, que eu quero abrir agora para discussão, era essa, eu falo por 30 minutos. Já tem 30 minutos, claro que eu não falei 30 minutos. Teve abertura, eu acredito, de JAL, eu não contei o tempo, mas aqui está marcando para mim live 30 minutos. É um tempo razoável do que eu acho que eu podia trazer de conteúdo e agora eu posso trazer contribuições a partir da interação que a gente possa estabelecer com quem trouxe perguntas no chat ou já entrando e fazendo essa intermediação com outras pessoas que porventura você escolheu para estar aqui comigo, para a gente criar esse lugar de mais conexão com as pessoas e trazer aquilo que vocês precisam saber, não aquilo que eu acho que eu devo dizer por uma pretensa arrogância minha de que é isso que eu tenho que dizer que vocês precisam ouvir. Então eu prefiro abrir, parar aqui e dizer que o Espiritismo, portanto, ele é essa grande contribuição planetária porque ela vai atuar no que é o fundamental do ser, na transformação moral. Ela vai trazer a proposta do ir para dentro,
do conhecermos a nós mesmos, e através desse movimento, nós podemos encontrar a verdade, como estava no Pórtico de Delfo. Conhece a ti mesmo e encontrarás a verdade, e conhecerás todos os segredos do universo e todos os deuses, né, do caso do panteão romano, que era pagão. E aí se apropriou dessa informação, disseram que foi Sócrates. Isso o Espiritismo traz também aqui no Livro dos Espíritos, que conhece a ti mesmo, é o caminho para a mudança interior, que vai gerar uma repercussão na saúde, na homeostasia, que se mostrará no movimento de interação com o mundo, nessa realidade da terceira dimensão. Então, podemos ir agora para o espaço da interação, Jal. Fique à vontade para isso. Muito bem. Aqui no chat, eu vim postando algumas coisas aqui, algumas considerações, Flávio, que as pessoas vêm fazendo, mas eu acho que por conta de estar no celular, você não consegue ler aí, né? Por exemplo, você consegue ler isso aqui? Deixa eu mostrar só aqui eu consigo ler do YouTube. Do YouTube eu consigo. Eu postei agora aqui, abri aí uma mensagem, eu posso ler também. Tá aqui ela. Olá a todos, muito bem, doutor Flávio. Suas palestras trazem sempre ricas temáticas, informações e reflexões. Ô, Mônica, querida, essa aí é uma querida minha, amiga, querida pedagoga, fantástica, que já teve o prazer de estar comigo nas classes que eu facilito, e ela é uma pessoa muito expansiva, uma pessoa muito amorosa, que tem uma dedicação muito grande ao próximo. Valeu, Mônica. Eu posso responder o quê? Só foi um elogio, não foi uma pergunta. Vamos ver as perguntas. Aqui, Cora, nós está reforçando, né? Cora Assi, né? Professor também. Somos seres sistêmicos na busca da total integração corpo físico, espiritual, psíquico, para atingir o equilíbrio. Não é fácil. Isso. Nós somos seres, quando ela fala sistêmicos, a gente entende a visão de abordagem do ser, né, na questão que a gente trabalha da constelação familiar, uma abordagem sistêmica. Mas eu diria, além de sistêmicos, somos multidimensionais. Como você fala, integrando corpo, espírito, psiquismo. A gente diria mente, corpo e espírito, né? Que é o ser trino que somos, corpo físico, corpo energético e ser espiritual. E se não abordarmos o ser humano na totalidade, é esse o fracasso do modelo de saúde que temos. Porque o modelo de saúde que está posto, ele acredita que nós somos seres, de um modo geral, que aquilo começamos na concepção e terminamos na morte, ou seja, na falência encefálica, na morte encefálica. E nós espíritas sabemos que a vida começa antes da concepção e vai além da morte encefálica. Se a gente olha o sujeito nessa condição de espírito, que passa por uma fase no corpo, nós vamos abordar o ser no corpo, zelando pelo corpo, cuidando do corpo, mas não deixando de atingir o principal, que é o espírito imortal. Tem tudo a ver com o que ela fala também, né? Do ser trino, né? De certa forma, você também abordou um pouco aí aquela questão do ser trino, né? Isso que trouxe reforçando tudo aquilo. Trino. Né? Isso. Físico, energético, espiritual. Físico, energético, espiritual. É o ser trino, que o próprio Indole, ele cita lá, ele fala, só podemos afirmar que o indivíduo está verdadeiramente em equilíbrio se todas as suas porções estão em harmonia. Então, como aqui na Terra, meu irmão, se gritar pegar ladrão, não fica um, meu irmão. Não tem ninguém no mundo encarnado que esteja nesse nível aí da perfeita harmonia física, energética e espiritual. Haja vista muitos de nós, que a gente pode também trazer aqui uma reflexão muito interessante. Às vezes também, isso aqui foi muito legal, que eu ia esquecer disso, e é fundamental. Às vezes a pessoa, quando busca um atendimento de saúde, com um profissional da saúde de modo geral, aí pode ser que os exames estejam todos normais. Ok, você está com glicemia normal, índices pressóricos normais, você está com sinais vitais todos normais, não tem nenhuma sintomatologia nos exames, colesterol normal, tudo normal, então você está saudável, mas a pessoa está angustiada. E aí, para o médico ou profissional de saúde que atende no físico, vai dizer assim, você não tem nada mesmo, procura um psicólogo, procure um terapeuta, procure um psiquiatra, procure alguém que cuide de sua mente. Beleza. O físico não tem nada, mas está chegando lá, ainda não chegou. Porque como a doença começa no pensamento, começa naquilo que você está criando e co-criando, vai chegar um momento que vai desarmonizar o perispírito, que o perispírito desarmonizado, o corpo físico não vai aguentar, vai estourar, vai mudar alguma coisa. Aí entra a medicina chinesa, que eu acho que é uma grande contribuição. Quando a gente fala na medicina chinesa, né, que a gente está com deficiência de sangue, a gente chama deficiência de Xue, a gente vai perceber no pulso do paciente que ele já está começando a ficar com deficiência. O médico tradicional alopata, ou fisioterapeuta, ou enfermeiro, não. Estão normais aqui, as hemácias estão normais, você está com hematócrito normal,
seus índices aqui de medição estão normais. Tudo bem, o físico ainda não manifestou. Como a medicina chinesa atua no corpo energético vibracional, a gente está olhando já o C, que é os meridianos, que é o corpo energético, que é o perispírito. Através daquela análise perispiritual energética, a gente vai cuidar do perispírito, colocando agulha ali, aqui, ocular, para que não repercuta no corpo físico a manifestação da baixa do hematócrito e da hemoglobina, que aí o profissional de saúde vai diagnosticar, você está com anemia. Mas quando a anemia chega no corpo, ela já passou por pensamentos em um nível, que aí vem outras análises que eu não vou entrar no mérito, conflitos, crenças, outros pontos de vista que fogem o paradigma da alopatia, do modelo alopático, que é o que nós estamos na hegemonia do Ocidente, que vai ter outros tipos de pensamento, de análises, que são outros tipos de formas de olhar o processo de saúde e doença, o mecanismo de saúde e doença, não é meramente uma disfunção da desarmonia fisiológica, ela vai além da desarmonia fisiológica. Hoje já tem um ramo da medicina chamada psiconeuroendocrinologia. Vou repetir, a psiconeuroendocrinoimunologia. O psiquismo vai influenciar na parte neurológica, que vai repercutir no sistema endocrínico, que é o sistema endócrino, e que vai ter uma repercussão imunológica. A pessoa pode ter uma desarmonia imunológica fruto de um processo psíquico que foi desencadeando manifestações que fizeram o adoecimento do ser. Quando o processo da biomedicina atua no físico, ok, é limitado. Você tira o tumor, ok, sobrevida está lá. Mas a gente tem que procurar cuidar do espírito, a gente tem que manter a saúde do corpo físico, sim, mas a gente está numa visão que é a visão materialista. Eu não vou deixar a pessoa sofrendo com a dor, com o tumor, comprimindo. O cirurgião vai lá e tira aquele tumor, óbvio. Mas vamos ver o que está por trás. Não libera porque fez a quimio e a rádio. Vamos ver a gênese disso. Vamos ver o perispírito, como é que está tratando. Você está cuidando do campo energético, está tomando os passes na casa espírita, fazendo a fluidoterapia, fazendo as técnicas que atuam no corpo vital, tomando a homeopatia, que atua no terreno, está fazendo sessões de psicanálise, de psicoterapia, de terapias, de um modo geral? Não. Aí cuidou do físico, a pessoa foge, vai embora do centro e acha que está curado. Mas a cura é o completo bem-estar da alma, como disse Emmanuel. É a perfeita harmonia da alma, na visão que a gente tem mais ampliada, né, que é o que está sendo afirmado aqui, quando tem um equilíbrio de todas as funções, dessas porções estão em harmonia, que aí teria, de fato, a saúde, que é o do ser trino, físico, energético e espiritual. Então, um Chico Xavier, um exemplo, ele pode estar com doença do corpo, um olho com catarata, uma pressão arterial alterada, olhe bem, um problema cardíaco, mas está plenamente bem, em harmonia, como ele dizia, meu corpo vai mal, mas eu estou bem. Eu, como ser espiritual, estou bem. Meu corpo está expurgando algumas coisas, talvez como formas do construto no corpo, na matéria, e as necessidades de expiação ou prova. No caso de Chico foi provação, ele parecia que estava provando para um outro estágio de evolução que ele alcançaria, e ele vai manifestar doenças, mas não necessariamente ele esteja doente, porque não existe doenças, existe doentes. A doença é do ser, o sintoma é a manifestação. Se ele tem uma catarata, ele pode estar expurgando alguma coisa de um passado delituoso, pode. Ele pode estar fazendo um quadro de cardiopatia por alguma coisa que ele viveu, como o Divaldo. Problema na coluna, teve cardiopatia, teve um princípio de infarto, mas ele pode estar em paz, como sempre mostra, harmonioso, alegre, bem-humorado, solícito, levando a doutrina espírita para todo o Oriente e Ocidente. Então, um grande divulgador da doutrina. Travou minha imagem. Caiu aí para vocês? Não, aqui tá beleza. Como está aí para vocês? Tá funcionando bem, Flávio, aqui, a gente. Aqui travou minha imagem, para mim. Para vocês estão vendo? Estamos vendo bem. Como eu estou te vendo, tá saindo lá. Eu estou vendo travado aqui. Eu travei. Mas tudo bem, eu parei, mas a imagem congelou. Congelou em 39 minutos, ponto 49 segundos. Para mim, aqui na minha tela do meu celular. Mas para vocês aí, vocês estão vendo. Então eu vou continuar falando com minha cara assim, ó. Eu estou com a cara assim, ó. Aqui tá normal. Parado. Não sei o que aconteceu. Então eu vou continuar. Estou vendo que aqui, realmente, no meu computador, eu continuo me movimentando, mas no meu celular travou. Então, mas eu vou continuar olhando para o celular. Com essa perspectiva, então, quando Chico Xavier se mantinha com o corpo doente, mas ele dizia que estava bem, ele já consegue ter a separatividade de que ele é espírito, que ele é um ser que se utiliza de um corpo. E o corpo pode ir mal, porque ele precisa se
deteriorar para ter algum motivo de partida, né? Vai ter o adoecimento, vai ter o enrijecimento das artérias, vai ter artroses, vai ter a hernia de disco, vai ter várias doenças do corpo, mas a pessoa pode estar no corpo e bem, saudável emocionalmente. Então, saudável emocionalmente porque não está lamurioso, não está poliqueixoso, não está como vítima. Ai, meu Deus, que dor, eu não aguento viver essa dor. Divaldo, estoicamente, vivendo a dor dele, e ali sentado, fazendo palestra, levando a doutrina. Imagina se Divaldo ficasse sentado em casa, vendo novela, e ficasse passando a vida inteira dele, como é que seria do espiritismo, nos livros que a gente teve acesso? Se Chico Xavier resolver dizer, não, eu não tenho tempo para me dedicar, horas infindas à psicografia, que ele ficava até 3, 4 horas da manhã psicografando, fazendo cartas de consolo. Se esses homens ficassem se dispondo a ficar no ócio improdutivo, de não perder uma série do Netflix, não perder um capítulo da novela, o que seria da nossa doutrina? Se Kardec resolvesse fazer isso, como seria do espiritismo? A codificação não aconteceria. Então nós temos um potencial muito grande, só que nós subutilizamos essa potência e ficamos vivendo essa periferia da vida no corpo, achando que aqui é um parque de diversões, que aqui é um hospital, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, é um presídio, é um sítio malsão. Portanto, aqui temos presidiários, criminosos, e temos doentes. Mas aqui também é uma escola, é um hospital-escola, onde nós aprendemos, ensaiamos para uma vida mais expansiva, uma vida mais próspera, que é o movimento que fazemos quando vamos para o movimento de autoencontro, quando vamos para esse movimento do ir para dentro, do olhar para dentro de nós. Mas volte, Jal, entre mais uma vez aí para a gente discutir. Muito bem. Ótimo. Por que minha tela do celular? Eu estou ouvindo bem sua fala. Não tem mais ninguém para entrar, não, Jal? Não tem ninguém para entrar mais, não? A pessoa que viria, né, ou está com um probleminha, né, no caso, o nosso filho Mário, gente, você sabe na programação, né, Mário, mas ele saiu para atender. E aí tem uma coisa aqui, ó, Jal, tem uma coisa que eu estou lendo aqui no chat, ó. Alguém falou assim, Mônica, a enfermidade chega ao corpo físico. Quando a enfermidade chega ao corpo físico, por desarmonia psíquica, é possível reverter o quadro de saúde através da terapia espírita? Uma pergunta aqui, você viu essa? Você viu essa, Jal? Bom, aqui, tá na tela agora aí para você. Tem outra também de João Ornelas. Lê essa aí. Você já leu essa aí? Tá na tela. Essa que você lê agora aí. Vou ler de Ornelas também. Flávio, quando você fala em tratar a doença física através da alma, isso significa em tratar a causa raiz, correto? Mas o tratamento através da alma curaria o corpo doente? É possível a cura plena encarnado? Vamos lá. São perguntas muito importantes. Queria até que eles entrassem ao vivo para te falar. Não queria assim no chat, não. Vamos lá. Primeira de Mônica. Quando a enfermidade chega ao corpo físico, por corpo físico, por desarmonia psíquica, e normalmente, Mônica, a enfermidade só chega no corpo físico, a maioria delas é por uma desarmonia psíquica, mesmo as doenças que são consideradas genéticas, ela só se manifesta com informações externas, exceto aquelas que você já nasce com deficiências, que você já vem com ela. Aí, mesmo assim, é o psiquismo do ser encarnado, que é o perispírito, foi modelado e manifestou uma doença, uma paralisia cerebral, uma idiotia, que já nasce com a tetralogia de Fallot, que é uma patologia do coração, você já nasce com a síndrome de Down, por mais que seja uma manifestação no corpo físico, aquela desarmonia começou no nível vibracional, que começou no nível psíquico, isso é fato, nem que não seja nessa encarnação. É possível reverter o quadro de saúde através da terapia espírita? Então, respondendo, quando é hereditária, que já começa com as doenças congênitas, é mais difícil com a terapeuta espírita reverter. Mas as doenças que são construídas ao longo do processo, por uma desarmonia que você vem estabelecendo ao longo da sua vida, pensamentos repetitivos, crenças limitantes, pontos de vista fixos, onde você fica se enrijecendo e termina adoecendo, e o corpo físico se manifesta colocando uma doença física. Você falou, quando a enfermidade chega ao corpo físico, manifestação no físico. Por desarmonia psíquica, é possível reverter? É possível, sim. Quantos casos se revertem? Quantos casos de pessoas que estão na literatura de tumores que depois desaparecem de forma... Peraí, uma pessoa fez uma ligação aqui, meu Deus, no meio do meu atendimento. Mas voltou aí? Voltou, não voltou? Perfeito. Então, quantas pessoas demonstram, a ciência prova e pesquisa e consegue não ter explicação, tumores que aparecem e a pessoa faz um tratamento espiritual e que de uma forma ou de outra, com vibrações ou com processos de energia, e o tumor regride, e para a medicina que cuida do corpo físico, não consegue compreender pela via do paradigma físico, alopático, aquilo que aconteceu. Então é possível que um quadro de saúde física possa ser revertido através de uma terapia espírita, eu diria, espiritual. Como a gente está falando da terapêutica espírita, é possível sim.
reverter doenças, mas eu não estou dizendo que você vai prescindir. O nosso chamado hoje é as terapias integrativas, que mudou. Ao invés de alternativa, significa eu abandono o tratamento tradicional e vou fazer uma alternativa, um trabalho de agilaterapia, um trabalho de passe, é você sair do que é o hegemônico. Isso é uma definição importante que eu trago nas minhas aulas que eu dou quando eu ensinava na medicina chinesa, que eu falava assim, o que é alternativa? Alternativa é aquilo que eu abandono o tradicional e vou fazer o alternativo. O que é complementar? Eu mantenho o tradicional aqui, o tratamento quimioterápico, medicamentoso, e complemento com reiki, com acupuntura, com homeopatia, com aquilo que já está bem estabelecido, essas que eu citei. Mas digamos aquelas que não estão tão estabelecidas pela ciência. Você faz complementamente um tratamento coadjuvante, que pode ser também um tratamento espírita. O que é integrativo? É quando você mantém o hegemônico e integra um outro saber que já está consolidado. Por exemplo, o tratamento de câncer ou de depressão com o uso de medicação e passe, por exemplo, estou dando um exemplo, foi demonstrado cientificamente que melhora o quadro depressivo. Então, você está integrando algo que já está validado pela ciência, a ciência, né, comum, e mantendo o tratamento que é a medicação, o que o psiquiatra está prescrevendo. Isso significa terapias integrativas, onde você integra os saberes e não você prescinde de um por outro. Então, eu não sou a favor de deixar nada. Eu sou a favor de manter o tratamento hegemônico que está consolidado, está fazendo sua químio, faça. Está fazendo sua rádio, faça. Mas vamos fazer aqui um trabalho com medicina chinesa para ver como é que você reage? Vamos trabalhar aqui com a terapia espírita, vou lhe recomendar um tratamento de desobsessão, ou então vou lhe mandar você ir para fazer entrevista na casa de oração, ou no canteiro, para ver o que eles têm a propor para você. Aí o canteiro pega e diz assim, vamos aqui para o tratamento espiritual e manter seu tratamento lá com a equipe de saúde, o psicológico, medicamentoso, cirúrgico, que está indicado. O Indoli trouxe um exemplo de vários casos nessa palestra dele, chamada Terapêutica Espírita, de casos em que ele conseguiu ver reversões tremendas de curas que ele tomou inoperável e que simplesmente metástases para todo lado. Eu não vou narrar aqui, senão vai demorar. O cara contou a história dele porque ele precisava fazer uma segunda intervenção e precisava da autorização da família. Ele falou, não tenho família. Minha filha e minha mulher não me querem ver mais, que eu bebia muito e batia nelas, e elas me abandonaram e hoje eu não tenho ninguém. Mas eu preciso falar com alguém, eu tenho uma filha que é médica, e eu vou lhe dar aqui o contato dela, mas nem ligue, que ela não vai atender. Ele pegou, mas me dê que eu vou tentar falar. E Indoli ligou para ele e falou assim, olá, querida, tudo bem? Seu colega aqui, vou fazer uma intervenção no seu pai, sou gastro, vou fazer uma cirurgia nele, e eu queria falar com você, intervenção. Não, eu não tenho pai, a menina disse. Ele, tudo bem, mas eu estou lhe falando que eu vou precisar de autorização, e como você é a única pessoa da família que eu conheço, eu estou dizendo que eu vou operar ele, ok? Ok. Quando foi depois da operação, aparece ela lá, ele viu a mulher no leito do cara, ele foi fazer a revisão, achou que era uma psicóloga, achou que era uma terapeuta que estava lá dando suporte, quando foi ver era a filha. Ele se reconciliou com a filha, a partir daquela reconciliação ela chamou para perto da família, foi ver os filhos, os netos, ele ligou para o doutor, ele falou, voltou para a revisão depois de um tempo, era uma coisa que não tinha chance de viver, metástase para tudo que é lugar. Quando ele volta um ano depois, assim, doutor, eu vim aqui só para falar com o senhor que eu estou vivo, que eu sou pessoa que eu ia morrer, não sei o que, só que eu estou vivo e agora eu escolhi conversar com minhas células, ele, e dizer assim, olha, agora eu não vou não, agora eu quero curtir a paternidade que eu não vivi e o meu vovô, dos meus netinhos, eu quero ficar no corpo. Olha o espírito criando a realidade de cura do corpo físico, ou de procrastinar, ou protelar, ou ganhar uma moratória a mais, naquilo que para a ciência médica tradicional era uma coisa que não tinha prognóstico favorável. Então, quando você vai agora para a janela, você quando fala em tratar a doença física através da alma, isso significa em tratar a causa raiz, sim, ponto. E no que é a causa, a gente trata sintoma. Quando você dá um medicamento para dor de cabeça, é sintoma. Quando você faz um alongamento para alguma enxaqueca, é tratando sintoma. Você não está na gênese do problema. Isso é fato. Você tratar a alma significa tratar a origem do problema. Isso significa em tratar a causa raiz, sim, correto. Mas o tratamento através da alma curaria o corpo doente? Já falei que sim. É possível a cura plena encarnado? Não. Cura não existe, porque cura no entendimento que a perfeita harmonia da alma, como disse Emmanuel, ou completo bem-estar biopsicossocial-espiritual, como a Organização Mundial de Saúde fala, a gente não encontra. Ninguém tem isso. Por isso que curar é uma coisa meio que entre aspas. Não existe a cura, essa perfeita harmonia do ser. Nós não conseguimos encontrar nessa realidade ninguém que esteja harmônico. Eu só conheci Jesus. Mesmo o próprio São Francisco teve as chagas, teve a malária, mesmo que fosse expiação, ou mesmo que fosse provas que ele estivesse mostrando para o humano, tinha doenças ali manifestando no corpo. O expurgo de João Evangelista, que foi um discípulo, e voltou com ele. Mesmo Chico.
que estava no espaço de paz interior, não é um espírito puro, ele é um espírito ainda em processo de aprimoramento. Então, expurgando coisa no corpo, no olho, catarata, problema cardíaco. Divaldo é um missionário, problema da coluna, problema no coração. Tio Nilson, problema de próstata, caiu, fraturou o quadril, fêmur, trabalhando bem, fico olhando assim, meu Deus, esses caras tão legais, tem tanta doença, imagine eu, fico até pensando, ficar tão bom assim, para não ficar como eles, tão bons que são, cheios de doença, fico imaginando a gente, né? Mas eles às vezes vêm como missionários, e aí os missionários às vezes fazem isso não como expiação, às vezes são provas, ok? Então é possível. Vai, Jal. Isso, e aproveitando a sua fala, Flávio, vale ressaltar que em várias obras, né, e a experiência nos faz crer também isso, que as enfermidades, processos de doença, uma doença que venciamos, também, pode ser considerado também como um processo de tratamento de cura para o espírito, né, para a alma que é doente, o espírito ainda, o ser imperfeito, o ser em processo de evolução, o ser que ia atingir, sim, um dia, aquela perfeição relativa à criatura, ao ser criado por Deus. Então, é um momento, é um estágio, não é? É uma etapa. Travou, Flávio? Ah, não, travou não. Tá ouvindo bem, né? Tá ouvindo bem, Flávio? Eu tô ouvindo, mas tô ouvindo tudo truncado. Mas faça a colaboração que o pessoal te ouve, Jal. Eu peguei algumas coisas, mas foi bom. Você trouxe a contribuição da literatura espírita que demonstra vários relatos, não é isso, Jal? Isso. E reforça que a doença, a enfermidade, é também um processo de tratamento do espírito. Perfeito, então pronto, isso é fundamental. A doença, como eu falei no início, quando você quer tratar um câncer, ali às vezes o câncer é a cura. A pessoa já ficou tanto tempo no movimento de distonia mental, de disfunção energética e espiritual, que a única forma que o corpo encontrou de curar-se foi a expressão do câncer. E aí o câncer se manifesta. E a pessoa quer se livrar do câncer, que é o sintoma, que está levando ela a um movimento de encontro, de autocura. Através da dor, da moléstia, que é a manifestação, que é o sintoma, ele vai encontrar a gênese do problema. O que é que está por trás daquele câncer? Da depressão, da minha ansiedade. Dona Eudete, se é Dona Eudete, sim, que do Irmã Sheila, ela fala, Flávio, é possível tratar a ansiedade quando está sofrendo com Covid-19? Dona Eudete, Dona Detinha, hoje em dia, na pandemia, os índices de ansiedade, de depressão e de suicídio aumentaram muito. E esses índices estão aumentando por fruto da própria condição humana de desesperança, de alinhar com o medo, as emoções básicas, sintonizar com o mal, vibrar com o medo da impermanência, que nós somos seres transcendentes. Estamos na imanência, melhor dizendo, provisoriamente. E eu não estou dizendo que eu também não passo por isso. Eu falo porque eu fico até eu mesmo indignado que professo isso, que falo sobre isso, que estudo sobre isso, e me vejo também com processo de ansiedade quando me deparo com situações mais variadas. Com Covid eu não estou. Inclusive, estou olhando para ele com uma grande contribuição planetária, com todo respeito e honra àquelas pessoas que estão perdendo entes queridos, morrendo e sofrendo. Mas eu acredito na imortalidade da alma e que não há uma folha que caia se não seja da vontade do Pai e que tudo tem um planejamento maior que está sob a gerência de um grande mestre, que é Jesus, e que não quereria nunca o mal de seus filhos se nós mesmos, através do livre-arbítrio, não construíssemos e criássemos a realidade que estamos criando, ok? Respondendo à senhora, é possível tratar ansiedade com estação? Sim, é óbvio que é possível tratar ansiedade com sofrendo de Covid-19. Eu tenho pacientes que tiveram Covid, que estão se tratando comigo e que estão completamente transtornados, porque a Covid estão tendo estudos mostrando que pessoas que passaram pela Covid e sobreviveram, está tendo muitas doenças psíquicas acometendo elas. Eu imagino porque o pânico e o terror de não ter morrido ou de morrer, contaminando a mente com gente morrendo, número de casos, e morreu 5 mil, morreu 1.000, morreu 1.100, e não sei o que, isso não tem cura, a vacina não sai esse ano, só sai ano que vem. O povo ali concorda com isso, cria um campo energético de medo, e automaticamente o vibrião, o vírus, encontra ressonância de manifestação em algumas pessoas. Eu estou dizendo uma das formas do vírus encontrar a sintonia. E aí pode até encontrar sintonia em mim, em Jal, e não manifestar uma doença. Ou no idoso de 100 anos, que às vezes tem o vírus e não manifestou a doença, que a genética está tentando descobrir pela genética a resposta disso. Tem fatores além da genética. São fatores informacionais. A genética hoje reduziu a 5% as causas de doença, de manifestação. 95% das doenças são fruto da informação, que é a epigenética que o corpo recebe. Ou seja, o que você come, o que você lê, o que você pensa, o que você está jogando para dentro do corpo, que vai mudar
o núcleo celular e manifestar uma doença. 95% das coisas que você vive de doença são fruto do que você está criando através dos pensamentos e da sua ingesta de alimentos, ou de radiação, ou de coisas externas. Se a gente tem entendimento que a genética não determina todas as doenças, você como Angelina Jolie tinha um câncer, ou melhor, tinha um gene de manifestação do câncer de mama, esvaziou as mamas, fez a mastectomia, salvo engano, ou tirou as glândulas mamárias, com medo do câncer se manifestar. É um equívoco, porque a manifestação do câncer, ela estava atrelada aos comportamentos que ela poderia ter, às informações que ela estava levando para o corpo, o alimento que ela estava tendo. Então, até que ponto aquilo se manifestaria? 5% de probabilidade, 95% de não. Ela preferiu ficar com os 5%. Um exemplo. Então, não é a genética que determina a doença. Hoje em dia, a gente sabe que a genética, o genoma foi um fracasso, entre aspas. 30 mil genes, 25 mil genes não podiam explicar toda essa diversidade de coisas que nós temos no humano. Temos um pouco mais de genes do que uma espiga de milho e um pouco menos do que alguns insetos no número de genes que nós temos. Então, dona Eudetinha, certamente é possível tratar a ansiedade quando está sofrendo Covid. O exemplo que eu cito já a gente tem mais um tempinho, já temos, né? Estamos com 57 minutos de live, acho que temos. Tá tão gostoso. Queria gente entrando para falar comigo, mas tá bom assim também. Então, vamos lá. Eu tenho uma paciente que está se tratando comigo, as duas tiveram, a irmã e a outra. Elas ficaram panicosas, se curaram, entre aspas, IgG positivo, ou seja, que já tem imunidade mas a gente já tem estudos mostrando que tem pessoas que se contaminaram e reinfestam, ok? Mas o quadro psíquico que elas estão, de tanta ansiedade, tanta agonia, de ter medo de, aparece uma dor, ai meu Deus, será? A outra dor no pé, será que eu vou morrer disso? Começa a ficar no estado de pânico e começa a criar e co-criar uma realidade de desarmonia. Então, se você cuida da ansiedade, tratando dela com a terapêutica espírita, faça o evangelho no lar, vá para a casa espírita, se puder, se não pode ir, passe a distância, já está abrindo os centros, passe a distância, passe virtual, leia obras edificantes que mude seu padrão de comportamento mental e não fique sintonizando com essas informações que lhe levam para o menos. Vá fazer uma terapia com um psicoterapeuta, com um terapeuta, um trabalho energético, tome uma homeopatia, uma acupuntura. Você assim cuida do terreno, cuida da sua ansiedade, olhe para dentro, vá meditar, faça meditações e visualizações criativas, como proposta da FEB, que é o Amai-vos, eis o primeiro ensino, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, que Peixinho traz um texto belíssimo falando da contemplação, da ideação, da ideoplastia, ele vai falar sobre o processo do silêncio. Aí sim você encontra a verdade dentro de você, Eudetinha, e você pode estar sim com a Covid, ou melhor, você pode estar ansiosa quando está sofrendo, porque contraiu a Covid, óbvio, com medo de morrer, o que está por trás? O medo da morte. Aí vai fazer com que a gente confronte a nossa verdadeira consolidação da crença na imortalidade, quando a gente tem uma doença. Não é ficar querendo morrer, mas é falar assim, não, meu Deus, entrego e confio e agradeço. O que tem essa doença em mim para me ensinar? Esse é o quadro ideal que nós poderíamos encontrar, né? Estar com a Covid pode ser considerado uma aprovação? Então, uma boa pergunta, Tatiana Vieira. Tem uma outra antes, de João Ornella, mas eu vou responder a Tatiana Vieira, né? Eu tenho Covid, estou com medo. Dete Souza. Dona Detinha, Dona Eudete, bote aí embaixo. É do irmã Sheila, é Dona Eudete, que foi minha aluna, que foi facilitada por mim na classe de barras. É a senhora? Se for, eu falo com a senhora privado depois, se a senhora está com Covid, para não tomar todo o tempo aqui do chat. Mas me diga só se é a senhora. Tatiana Vieira, está com Covid-19, pode ser considerada uma aprovação? Então, Tati, eu não lhe sei quem é você, não dá para ver. É Dona Eudetinha mesmo. Então eu falo com a senhora depois, se a senhora está com Covid, eu falo com a senhora no privado, ok? Fique tranquila que eu vou lhe dar esse suporte. Mas aqui vou contemplar as outras pessoas. Continue aí na live. Está com Covid-19 pode ser considerada uma provação? Então, obviamente que tem uma diferença imensa entre provação e expiação. Todos os processos que nós enfrentamos na Terra são provas para o espírito. Mas nem toda prova é uma expiação. Primeiro, essa distinção é importante. Por exemplo, Chico, ele estava sendo provado com a catarata e com os problemas de saúde dele. Fato. Prova. Mas não necessariamente ele estava expiando, porque a expiação denota expurgar alguma coisa de um delito que ele fez e que esteja que diluir nessa encarnação. Então, tem gente que tem doenças que podem ser fruto de uma missão. Então, vamos lá.
A pessoa tem uma pergunta entrando aqui, mas eu preciso falar essa primeiro. Flávio, utilizando a mesma lógica, o Covid-19 é um tipo de cura coletiva para o desequilíbrio moral e intelectual da humanidade encarnada? Seria uma oportunidade de avanço coletivo? Pelo amor de Deus, é muita coisa na minha cabeça que eu dar conta. Mas vamos lá. Primeiro eu vou com uma, depois eu vou com a outra. Mas eu pedi isso e eu estou aqui para isso mesmo. Eu estou aqui à disposição. Mas vamos ficar mais um tempinho aqui, nosso querido Jal, porque está muito interessante a live e tem pessoas aqui participando de forma muito interessante. Vamos lá. Eu acho que é um serviço hoje de utilidade pública. Se eu estivesse aqui falando 50 minutos, uma hora, sobre o que eu acho, olha quantas pessoas iam passar. Dona Eudete não ia ter voz para falar comigo. Tati não ia poder perguntar isso. Ornelas não ia trazer essas contribuições maravilhosas e tantas outras contribuições que o pessoal está trazendo. É isso que eu acredito. Essa interação aqui que a gente está tendo é muito mais válida do que ficar uma hora falando. Eu podia falar até menos, 10 minutos. E aí aqui a gente vai crescer. Isso aqui, eu queria até, meus queridos, futuramente, numa live do Zoom. Todo mundo Maragogipe, interagindo comigo numa visualização terapêutica para a mediúnica deles. Foi incrível. Eu fiz um exercício sistêmico, fiz uma mescla com espiritismo e com constelação familiar. O pessoal chorou, entrou em processo. Depois eu abri para falar. Foi lindo. 20 pessoas eu interagindo. Tudo bem que com mais pessoas é mais difícil. Então, meu sonho não é estar aqui falando só. Eu quero aqui a cara de Eudete, a cara de um, a cara de outro. Ou seja, o link do Zoom, o link do Meet, e aquilo ficar e depois a gente discutir. Aí é riqueza total. Eu fico a noite toda aqui nisso. Agora, a palestra é só informação, conteúdo e informação. Tem demais. Demais. O que precisa é isso. Atendimento fraterno, esse atendimento de consolo às almas que estão em sofrimento. Isso é o que eu acredito. Caiu? Caiu. Flávio, o seu celular caiu. Nós estamos agora aqui com o seu Note. Agora estamos sem áudio com o seu Note. Tá sem áudio. Tá sem áudio, Flávio. Tá pegando um Note, mas tá sem áudio. Deixa eu ativar seu áudio aqui, peraí. Tá sem áudio aqui o seu. Tem que ativar o áudio dele. O celular caiu, não foi? O celular caiu. O Note tá sem áudio. Notebook tá sem áudio. Você conseguir botar o áudio no Note? A bateria do celular caiu? Certo. Já estamos com o seu Note, só tá sem áudio só. Isso acontece, gente. A gente sabe disso em tecnologia assim mesmo, acontece essas coisas. Não, mas eu tô aqui no computador. Tá muito ouvindo. Eu quero voltar lá, no celular. Você não consegue me botar no celular, não? Entre de novo. Saiu. Try again. Tá aqui. Mas vocês me ouvem no computador. O computador, gente, é porque minha imagem está um pouco ofuscada. Eu não tenho uma boa câmera no meu computador antigo. O celular tá excelente câmera. Aí, voltei lá. Aí, 3 pessoas. 2 de mim, eu não dou conta. 2 eu. Deixa eu baixar aqui de novo, Jal. Voltando. Então, eu estava com 2 de mim. Fica assim, Jal. Fica assim. Ô, Jal, deixe você na tela para eu lhe ver, meu amigo. Me sinto mais... me sinto mais pertencente a uma egrégora. Sua presença me alegra, meu irmão. Eu posso falar, você está me ouvindo aí, né? Então, vamos mais um pouquinho, já está tão gostoso. Deixa eu responder de novo a pessoa lá. Então, vocês estão me ouvindo aí, né? Voltou. Então, já está aqui. Não saiam não, gente. Já vai terminar já já. A pergunta que eu estava foi de Dona Eudete, depois eu fui para a Tati, né? Está com Covid-19 para ser considerada aprovação? Sim. Sim, é uma aprovação. É uma aprovação individual e é uma aprovação coletiva. Não tenha dúvida. É coletiva porque é pandêmico. Todos os continentes. E é individual porque cada um, ao enfrentar o Covid, está assim, provado. Provado no movimento de crescimento. É uma prova. Alguns estão espiando. Alguns estão espiando. Por quê? Estão construindo isso fruto de algo de desnível na energia do campo e que ele criou isso para ele. Para que ele pudesse espiar alguma falta. É possível expiação? Sim.
É prova, com certeza. Todos que têm Covid estão sendo provados. Numa faculdade, você faz uma prova para todo mundo, 50 pessoas fazem um teste, é uma prova para todo mundo. Algumas é uma expiação, que é um castigo, é um sofrimento. Vai se tornar expiação, você vai perceber se é expiação, se a pessoa estiver lamuriando, se queixando, e ali, no exemplo do Covid, é mais difícil, que é uma doença infecto-contagiosa, mas digamos uma doença crônica, onde a pessoa fica se lamuriando, eu que não aguento mais essa dor, oh meu Deus, denota expiação. Se Divaldo tivesse, oh, essa coluna minha, meu Deus, ai que dor, eu não aguento isso, não tem fisioterapeuta que dê jeito, que ele está com os melhores fisioterapeutas, oi, meu médico já operou, eu não sei o que vai ser de mim, é expiação. É uma forma de indício de que é expiação. A pessoa que se queixa, se lamuria, está expiando. Não está resignada dentro do processo da prova, porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é expiação. Então, portanto, é uma prova. Para Chico foi uma prova, catarata, para Divaldo foi uma prova, a questão da dor ciática e a própria condição cardiopata que ele teve. Foi prova. Isso inequívoco. Ele estava sendo provado. Expiando, ninguém sabe. Denota que não é expiação, por ele estar resignado, proativo e fazendo o serviço da causa com 94 anos. Denota que não é uma expiação. Mas a gente não pode dizer que foi. Só ele sabe. Ele e os planejadores espirituais, se ele está espiando, ou se é uma prova, ou se é uma missão. Mas vamos para outra pergunta. Foi a de Ornelas, né? Flávio, utilizando a mesma lógica, acho que já respondi. O Covid-19 é um tipo de cura coletiva? Pronto. Respondendo, deixa aí, viu, Jal? É uma cura coletiva? Sim, porque está lá na codificação os flagelos destruidores e a lei de destruição. Então, os flagelos destruidores, que podem ser os mais variados, cataclismas, os processos climáticos, até na Bahia, que dizia que não tinha terremoto, teve. Então, a gente já não... O celular deu uma falhadinha. Tá falhando, né, gente? Deu uma travadinha o celular. Deixa eu botar aqui o seu... Vamos para o outro. Vamos para o computador. Voltou o celular. Então, quando nós passamos por isso, viu? Vem comigo, João Ornelas. Quando a gente passa por isso, é com certeza um movimento de cura planetária. Por que cura planetária? Porque o planeta ele vai se regenerar, queiramos ou não. Ele só não regenera porque os seres humanos que aqui estão não estão regenerados. Então, automaticamente, à medida que Jal se regenera, eu me regenero, você se regenera, Dona Odete se regenera, a população de encarnados na Terra regenerará o planeta e o planeta não precisará passar por tantos cataclismas, tantos movimentos sísmicos, movimentos pandêmicos, para que a humanidade tenha clareza, escolha uma vida de mais conexão com a proposta do reino de nós, o reino dos céus, implantar o reino do céu na Terra. Então, sim, é uma cura coletiva, não tenho dúvida. É um tipo de cura coletiva para o desequilíbrio moral e intelectual da humanidade? Sim, com certeza. Seria uma oportunidade de avanço coletivo? Sim. É um avanço coletivo. Próxima pergunta. João Ornelas é quem, já? É aquele rapaz que fica lá no centro, sentado na frente? Ele frequenta muito o Canteiro. Hoje, se eu não estou enganado, ele está hoje morando na Inglaterra. Ele está falando de lá. Ele não frequentava lá o Canteiro, não, né? Frequentava, é médio no Canteiro. É porque a fotinha dele está bem pequenininha aqui. Isso, mas beleza, vê se tem mais alguma pergunta, já. Você tem alguma pergunta, alguma intervenção? No chat tem alguém? Sou irmã de Cristiana, não sei quem é Cristiana, não. Me mande um zap. Eu vou botar meu zap aqui, ó, já. Deixa eu botar meu zap aqui, ó, 99945-1466. Para quê? Quem quiser fazer contato comigo, manda um WhatsApp. Eu vou botar vocês na lista de transmissão das minhas palestras. Vocês vão receber isso e os vídeos e os materiais que eu produzo, que eu jogo na lista de transmissão. E lá, Tatiana Vieira, você me diz quem você é, para eu ver sua fotinha mais ampliada, porque assim eu não estou me lembrando de Cristiana, não. É de lá, Tatiana Vieira, de lá do Canteiro? Pode ser, né? É. Aí, Danúbio eu conheço, é meu amigo. Este é o Flávios, o futuro diálogo nas casas espíritas. Diálogo. Parabéns, amigo, por mais esse ensinamento de fácil integração entre todos. Maravilha, Danúbio. Danúbio, ele me chama de Flávios Neros, um nome bem negativo, dizendo que eu fui Neros. Não, ele não disse que eu fui Nero. Mas ele fica brincando, Flávios Neros, que tocou fogo em Roma. Não fui tanto ele, não, mas fui coisa pior, talvez. Mas não fui esse cidadão, não. E você é Danúbios, alguma coisa lá, que não me vem agora o nome que eu botei em você. Vamos lá. Tem mais alguma coisa? Edvânia. Flávio, estamos sem áudio. Não, já voltou o áudio.
Parabéns, Jal, não te conhecia, você é muito carismático, sou do Face e Manchete. Com certeza, dona Netinha. Nosso querido Jal é uma doçura de pessoa. Eu não sei se isso é persona dele ou se é essência mesmo, que às vezes é persona, né? Ele sabe, ele é terapeuta também, ele sabe que às vezes é a nossa máscara, como eu posso ter a máscara de agressivo, de doce, eu também posso ter a máscara de uma pessoa cortês, e só ele sabe se é real isso ou se é uma máscara, né, Jal? Isso. Vá. Perguntas É de Viges. É de Viges. Reconhecendo que às vezes... Vá, Jal. É de Viges eu conheço, querido. Chegou aqui. É de Viges chegou aqui. Reconhecendo que as doenças da matéria são provenientes de suas atitudes e, embora busque a transformação, não surtem efeito. E, deste modo, qual o caminho para a libertação dessas patologias? Peraí, reconhecendo que as doenças da matéria são provenientes de suas atitudes. Vamos lá. Repare, Ed. As doenças da matéria, elas começam, a maioria delas, no pensamento. A gente vai criando a nossa realidade até se manifestar no corpo físico. De um modo geral, é assim que funciona, com raras e honrosas exceções. E embora busque a transformação, sim. Que busca é essa de transformação que a gente está fazendo? Às vezes a busca de transformação, pode tirar, já entendi. Às vezes não são buscas de transformação de fato, são mudanças de papéis. Ou seja, ao invés do self, que é o gestor do ser, ou melhor, no inconsciente a gente tem as sombras, e o self seria aquele eixo ego-self que deveria ser escutado pelo ego. Como o ego, ele se torna o dono da situação, ele começa a querer ser o dono da casa, e tira o papel do self de ser o gerenciador das suas ações. Então a transformação, de fato, pode não ser uma busca de transformação, pode ser uma busca de mudança de papel. Eu deixo de ser um cara agressivo e sou um cara tenro, como eu brinquei com o Jal, talvez a brincadeira com ele valha para esse momento. Jal pode passar a vida inteira dele nesse lugar, com a voz melíflua, doce, e nada disso foi transformação. Foi apenas uma máscara que ele assumiu para poder se manter como mecanismo de defesa do ego, se relacionando com as pessoas em um lugar de bonzinho para ser valorizado, para ser visto. Isso eu posso falar com o Jal, porque ele é meu amigo, ele também trabalha com terapia, ele sabe que isso aqui é uma ilação. Para ser visto como uma pessoa querida, para ser visto como bonzinho, para não ser rejeitado por ninguém. Então, primeiro ponto, a busca da transformação pode não estar surtindo efeito porque não está buscando transformar-se, está buscando modificar papéis. Esse é o primeiro ponto. Quando você se transforma, você não busca transformar-se. Você busca olhar para dentro. E aí eu vou falar de mim. Eu vejo que eu sou agressivo. Eu vejo que eu sou intolerante. Isso é real. Eu vejo que eu sou autoritário. Isso é real. Eu vendo isso, não significa que eu vou me transformar. Mas é o primeiro passo para a transformação ocorrer. Não há mudança de agressividade, de autoritarismo e de intolerância se eu não olho para dentro de mim e vou buscar a gênese em mim, os movimentos de alma que me fazem ser intolerante, ser agressivo, ser o que eu quero que eu seja, ciumento, possessivo. Aí eu já estou falando de outras coisas que eu não sei se estou assim, mas em algum nível eu tenho isso também. Então, quando você busca olhar para dentro, o movimento de modificação ele é inequívoco, ele vai ser um processo chamado psicodinâmico, ele se dará. E essa mudança vai se dando a ponto de que você vai integrando as habilidades novas e, portanto, ela vai surtir efeito na sua saúde psíquica e emocional. Deste modo, o caminho para a libertação dessas patologias. Então, se você fala que reconhecendo que a doença da matéria são provenientes de suas atitudes, e embora busque a transformação, não surtem efeito, não. Surtirá efeito. Todo movimento, mesmo que não surta efeito de tirar o tumor, de tirar a doença física, ela pode ser a sua cura. Você olhando de um outro lugar, de resiliência, dos exemplos que eu dei de resignação, de indulgência para com a sua própria falta, no sentido de acolher a sua própria limitação como ser humano comum e perfeito que nós somos. Não somos seres especiais, somos filhos de Deus. E nessa trajetória nós estamos aqui manifestando a nossa melhor versão. Eu sou a minha melhor versão. Com certeza melhor do que fui ontem. E pior hoje do que eu vou ser amanhã. Amanhã eu estou melhor do que hoje. Eu paro aqui ou eu não pioro. Eu não tenho como piorar. Hoje eu sou, com certeza, melhor do que fui ontem. Não tenha dúvida. Mesmo que eu possa ainda estar vivendo muitas coisas da minha condição de expressão, que sejam muitas coisas negativas, que me levem para o menos. Mas com certeza eu sou melhor do que eu fui ontem. Então, Advigem, vá para dentro, vá para o autoencontro. Que vocês quiserem também, pode fazer o Milagre da Manhã, que é algo que eu estou indicando a muita gente, até para botar em prática aquilo que a FEEB está recomendando, que é a contemplação, o silêncio. O Milagre da Manhã é um método que a gente utiliza-se
visualização, do exercício terapêutico, da meditação, da escrita, da leitura e das palavras de afirmação, para você criar uma realidade muito mais leve, muito mais expansiva para todos nós. Talvez aqui não vou ver mais perguntas, não. Deixa eu ver perguntas. Tem um aqui. Pronto. Eu acho que... Tem alguma? Não, tem. Se quiser terminar, também já pode, viu, Jal? Se já passou o tempo de vocês. 1h15 é um tempo bom, né, de live. É só para não cansar as pessoas, mas para a gente não tem, realmente, até por conta de estarmos em nossos lares, né, pode até avançar um pouco mais, mas você percebe que está na hora de finalizarmos. Não, eu não. Por mim, eu vou mais um pouquinho. Certo. Então, Flávio, eu quero compartilhar o seguinte com você, né? Aí eu quero, de alguma forma, também trazer algo seu mesmo, assim, né? Você compartilhar, né? O tema, a arte de estar a serviço do Cristo na terapêutica espírita. Ser espírita lhe proporciona algo de terapêutico? Faça a pergunta de novo, já. Eu tô lhe ouvindo bem agora, vá. Ser e estar espírita lhe proporciona recursos terapêuticos? É terapêutico para você ser espírita? Isso. Vamos lá. Tem gente que entra no espiritismo e não deixa o espiritismo entrar dentro delas. Tem pessoas que estão há 40 anos no espiritismo e não deixaram a doutrina entrar. A doutrina espírita é, por excelência, libertadora para quem se permite ser tocado por ela. Essa é a minha premissa. Não há quem se debruce sobre a doutrina espírita, não há quem leia a literatura espírita e não encontre nela um verdadeiro consolo, um verdadeiro bálsamo para a alma. Não significa que ela vai curar a depressão, que ela vai curar a ansiedade, porque tem espíritas que se debruçam sobre ela e se matam, se suicidam. Tem depressão, tem doença. A gente é humano, comum e imperfeito. Mas ela é uma verdadeira terapêutica para a alma. O encontro com o espiritismo, para mim, foi a coisa mais expansiva que eu pude ter nessa vida, nessa atual existência. Então, estar espírita me torna uma pessoa mais qualificada, com mais recursos para poder sanar, para poder aliviar as minhas dores. Mas eu posso estar na doutrina espírita, como eu posso ir para o melhor cirurgião, o melhor terapeuta, eu posso ir para o melhor o que quer que seja, médium, e ele dizer para a gente, olha, eu estou aqui abrindo para você portas. Isso é muito interessante. Tem aquela porta que vai lhe levar para uma condição de saúde melhor. Aquela porta lhe leva para um espaço de expansão de consciência incrível. Mas eu não posso pegar a pessoa, eu como terapeuta, e empurrar pela porta. A vontade que eu tenho, às vezes, é essa. O homem velho, autoritário, a vontade que tem de pegar um chicote e lapiar todo. Vai, por aqui, por essa porta. Mas não é possível mais. Quando eu era centurião, quando eu fui senhor de engenho, eu podia fazer isso, chibatada pela violência, que eu não sou a favor hoje, mas que naquele momento eu faria violência. Mas isso não é o que o Espiritismo preconiza. Então ele preconiza a conscientização, ele traz clareza e você tem o livre-arbítrio. Então ser espírita, e quem mergulha nos postulados, tem gente que está em doutrinária há anos, e vai para uma palestra de outra, informação entrando, rádio é cheio de informação, e é capaz de ler um livro, de estudar a doutrina, de entrar no grupo de estudo. Aí não consegue entrar no movimento do autodescobrimento, da autotransformação e do processo do autoconhecimento, que a proposta da doutrina é essa, que aí vem a autoiluminação através desses conhecimentos. Então, estar no espiritismo não significa mudança moral, nem transformação moral, mas ela nos dá os recursos que precisamos para quem quiser escolher fazer esse caminho, que é o caminho da paz, da busca do autoencontro, da cura interior. É o exemplo das portas, tá? Abrir portas. Para você, vamos supor que você é meu paciente, digo, Jal, eu sinto que você precisa, cara, fazer uma meditação, velho. Como seria para você aderir a um trabalho, por exemplo, de atividade física? A pressão está alta. A diabetes pode ser controlada se você melhorar a ingesta de alguns alimentos, que já está comprovado que melhora. Se você começar a tomar um passe semanal, vai ser bacana para você. Faça um grupo de estudo no centro tal. Pronto, abrir portas. Olha para aí, o Espiritismo faz isso. E dá o roteiro segura o Evangelho do Cristo. Ele abriu, mas você olha para as portas assim, ó. Não quero saber de exercício, não vou comer nada saudável, eu não quero saber de tomar passe centro espírita, não vou ler livro nenhum, vou querer ficar aqui. A escolha de quem? Da pessoa. Então o espiritismo, ele não vai fazer aquilo que você precisa fazer, você precisa escolher o seu movimento de transformação, ou melhor, o movimento de olhar para dentro, para que a transformação aconteça. Maravilha. Mônica fez a pergunta aqui. Teve a última pergunta, Mônica perguntou.
qual a relação entre cura e serviço voluntário? Ah, minha linda. Não é cura, como a gente repete do que eu citei, cura no sentido amplo é o bem-estar, a total harmonia, a gente vai sempre botar entre aspas cura, né? Porque cura a gente não vai conseguir perceber nessa realidade. É muito difícil ter cura. A gente até nem usa isso. Então, como o disse o Emmanuel, perfeita harmonia da alma. Não existe. Nessa realidade que a gente está, pelo menos eu não conheço ninguém que tenha perfeita harmonia da alma. O sentido que Emmanuel traz para a cura. Mas no que você pergunta, a relação entre a cura e o serviço voluntário, ou seja, a relação entre o processo de autocura, de autoencontro, de autotransformação, de autoiluminação e o trabalho voluntário é fundamental. Por quê? Existem estudos que apontam pessoas que se dedicam ao trabalho voluntário, elas têm melhor condição de saúde psíquica e emocional, elas conseguem diminuir os índices de depressão, melhorar os índices de hipertensão, depressão, suicídio. Então, já existem estudos apontando a oração com a melhoria do processo das doenças e o trabalho voluntário. Por quê? Claro que o trabalho voluntário de muitos é apenas máscara, representação. A gente vai para um trabalho voluntário, às vezes, porque a gente quer ser bem visto, porque a gente quer se reconciliar com a nossa consciência de culpa, porque a gente quer se fazer barganha com Deus. Não vou entrar nesse mérito. Vamos dizer o trabalho voluntário que brota de uma forma genuína, de uma forma natural do ser. Ela certamente vai ajudar a pessoa ao processo de autoencontro, de autocura. Porque no serviço ao outro, numa casa espírita, numa sala de passe, num trabalho de doação de sopa, visita ao abrigo, visita aos velhinhos, se você vai de um espaço de presença e de não necessidade de fazer para compensar alguma coisa que você tem de culpa inconsciente, o resultado é inequívoco. Ele vai acontecer. Porque ali você está se movimentando. Porque o que é o voluntariado, se não o trabalho da caridade, do amor e ação? A caridade é a benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão às ofensas. No trabalho voluntário, você se dispondo de fato, não pela persona, que existem pessoas que fazem voluntariado por apenas meramente uma condição de verniz social. E tem ganhos secundários com aquilo. E aí está fazendo por um outro motivo. A motivação é que vai determinar o que será de fato o resultado que pode alcançar com o voluntariado. Mas de uma forma ou de outra, voluntariado normalmente traz uma condição psíquica melhor. Você fala, Flávio, tem gente que é voluntário e que tem doença psíquica, tem câncer, tem. Mas como seria se não tivesse um trabalho voluntário, né? Então, essa dedicação de forma genuína, verdadeira, desinteressada, entre aspas, que não é dessa realidade, o desinteresse total, sempre tem uma troca, um interesse, traz muitas contribuições para todos nós. E tinha uma obra de Alquim de Oliveira, né? Ele traz, eu até olhei aqui agora ela, o trabalho voluntário na casa espírita. Ele traz muito, ele que o Flávio colocou aí, pesquisas comprovando que pessoas que estão envolvidas em trabalho voluntário, algo que busca servir, né, ser útil, fazer algo, sair de si mesmo e olhar um pouco no seu entorno, contribui muito para elevar o padrão de vida delas. Serem mais felizes, mais animadas com a vida, mais resistentes com diversas enfermidades, frutos do meio também. Então, há uma pesquisa que comprova isso. A psicologia positiva também fala sobre isso, a importância de envolver-se em atividades que promovam, que fazem você sentir bem, o bem-estar, né? O bem-estar de servir, de ser útil. E algo que, como o Fábio colocou aí com muita propriedade, a questão de fato, estar fazendo a caridade, estar envolvido em trabalho voluntário ou não. Tem um autor, é um palestrante espírita, Cosme alguma coisa. Eu vou depois eu achar aqui, eu compartilho. Cosme Massi. Cosme Massi. Cosme Massi. Isso, ele mesmo. Ele traz algo fantástico, ele traz da caridade, de servir, a distinção que ele faz, e ele faz algo interessante. Mesmo que seja, de repente, no início, você fazer algo pensando em recompensas até, né? Para ser reconhecido, para ser querido, para ser aceito, mesmo assim, faça. Aos poucos, com o tempo, a tendência é que isso passe a agregar no seu comportamento, a ponto de você sair dessa esfera utilitarista, de fazer esperando algo em troca, para depois passar a sentir necessidade daquilo, e passar a ser algo que faz parte da sua essência, do seu servir. Porque, no íntimo, todos nós, em essência, somos seres divinos. Existe em nós essa divindade, esse ser que está em ligação com o Criador, né? O divino está em nós, que nos faz, aos poucos, promove em nós a transformação, né? Então, ele fala também sobre isso. Vale a pena a gente ler um pouco, se possível, falar sobre ele. Flávio, como é o nome dele mesmo? Flávio, aí?
Um dele, esse, você citou aí, Cosme Massi, né? Cosme Massi. Cosme Massi. Há controvérsias. A gente não vai entrar nesse debate agora, porque tem outro autor, como Malo Requidal, que ele não defende esse movimento de fazer, apesar de que ele não tem a verdade também, como ninguém tem a verdade, a gente pode problematizar isso e levar para um nível de ampliação. Ele fala que quando a gente faz um esforço de fazer o voluntariado, é mudança de comportamento, ou quando a gente faz o esforço de fazer o trabalho voluntário. Mas já também tem outros autores, como Leon Denis, que diz assim, acho que no Problema do Ser Destino da Dor. Hoje, Flávio vive algo do nível mais avançado, por tanto ter falado em outras vidas sobre o amor, sobre a caridade, eu repetido isso, ele terminou gerando a incorporação disso em um nível. Então, como tem pessoas que defendem isso e outros que defendem o contrário, eu ainda fico num processo de refletir sobre, para chegar a algum tipo de entendimento de mais clareza, mas que eu concordo com você que de não fazer, no meu ponto de vista, é melhor fazer. Mesmo que esteja indo por um movimento egóico, que seja. Porque a gente está tão carente de pessoas trabalhando no serviço do bem, é tanta carência de trabalho voluntário, que a pessoa vai num processo egóico mesmo, para poder mostrar serviço para Jal. Olha aqui, Jal, estou me botando como voluntário aqui para limpar a sala. Vá, minha filha, vá, limpa aí. Pelo menos está fazendo alguma coisa, mesmo que ela esteja, nossa, não tem ninguém me vendo. Ah, hoje eu não queria limpar, não, eu só quero limpar quando tem a gente vendo. Ok, ela vai limpar quando tem a gente vendo, já é uma contribuição. E ela pode não incorporar, entenda, Jal, para o serviço, de um modo geral, é bom. Para a pessoa, vai depender o que está por trás, a motivação. A pessoa que vai entregar sopa no meu projeto, no Caritas, ok, tem gente que está motivada pelo ideal. Tem gente que quer aparecer. Mas as pessoas que estão na rua recebendo a doação, estão se beneficiando, ok. A pessoa que faz é que vai perceber se aquilo soma, cresce, agrega valor, ou se aquilo só está sendo feito por um esforço, uma necessidade de autoafirmação, de autovalorização pelo olhar do outro. É esse meu pensamento. Exato, concordo. Estamos finalizando aqui, gente, para a gente fazer a nossa prece. Últimas palavras aqui, tem pessoas expressando gratidão, né? Gratidão também, Ornelas, João Ornelas. Obrigado, João e Flávio. Valeu muito a pena ficar acordado até 1h30 da manhã. Grande abraço. Então, realmente, ele está lá na Inglaterra. Você fala de onde? Ele está na Inglaterra? Você está aí onde Malo Requidal está. Malo Requidal é um cara que também está aí, é um grande palestrante, orador espírita, que está fazendo uma grande contribuição, que a série Vai para Dentro. Recomendo que vocês vejam lá no canal dele, no Psicólogo Malo Requidal, que é muito bom. Eu vi todo e mando para meus pacientes todos verem. Ele tem uma abordagem junguiana, na verdade, ele é psicólogo junguiano, então a gente vai ouvir dentro da visão que ele tem, né, do espiritismo, mas lá ele está falando como psicólogo, que é uma abordagem junguiana, mas é muita contribuição para todos nós. Eu queria deixar uma mensagem, Jal, que é assim, eu vou tocar uma canção que é Eu Sou Maior do que Era Antes, para poder fazer justamente esse movimento, mas dizer a Dona Eudete, a todas as pessoas que estão vivendo isso, que o coronavírus, ele não está levando a gente para fora, ele está levando a gente para dentro. Perceba que a pessoa tem Covid, ela fica isolada, ela fica distanciada, ela fica em quarentena. Qual é o chamado que está por trás disso? Olhe para dentro, conhece a ti mesmo, veja em você nos momentos de reclusão, Eudetinha, nos momentos de dificuldade que você está atravessando, para fazer o mergulho interior. Às vezes tem um livro chamado A Doença como Caminho, a doença como linguagem da alma, a doença como símbolo de um psiquiatra que trabalha com a psicossomática, que é um best-seller, esse A Doença como Caminho, e ele fala disso. O que é que o chamado que a doença está lhe falando? Qual é o processo que a doença está lhe levando a olhar em você que você não está vendo? Não só Dona Odetinha, como todas as pessoas que estão passando por algum tipo de prova, com alguma doença física, psíquica, emocional, energética. É uma movimentação para vocês irem para dentro, porque há mais de 400 anos antes de Cristo, Sócrates já dizia, Jesus veio falando a mesma coisa, ele ficou recluso no deserto por 40 dias, se afastou do furdunço para poder olhar para dentro, ele que era Jesus. Vem agora o Espiritismo propondo o conhece-te a ti mesmo, e a gente vai fazer o quê? Vem uma doença chamada Covid para fazer vocês irem para dentro, não está mandando ir para fora, está mandando se afastar, ficar dentro de casa, no convívio com a família, a reconciliação com aqueles que são os mais próximos, os embates do cotidiano, isso tudo traz um movimento de autoencontro, de autoconhecimento, de autodescobrimento. Aí a ansiedade vai diminuir, quando você puder olhar para seu mundo íntimo e dizer assim, nossa, eu estou assim por isso, é uma necessidade evolutiva, é um aprendizado, como é que eu tiro lição disso? E vocês vão crescendo com tudo isso, ok? O que eu deixo de recado é isso, aproveite o Covid, aproveite os processos, use a terapêutica espírita, que é um manancial de luz, que o roteiro que Jesus nos deixou é o Evangelho, a Boa Nova, que pode ser o Novo Testamento, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo.
a própria codificação espírita é um manancial de libertação das consciências para aqueles que estão dispostos a se libertarem. Mas tem muitos que têm ganhos secundários que querem manter-se no movimento de dor, de sofrimento, para terem atenção, para ficarem no lugar de acomodação e não fazerem o movimento da transformação. Também tem muito isso, ok? Aqui não é puxão de orelha, é para todos nós, tá certo? Flávio, então, eu vou pedir o seguinte, gente, vamos para concordar, né, que a nossa prece hoje seja musicada. Nosso querido Flávio, através da canção, irá realizar essa música, que também prece de encerramento e de agradecimento também a todos nós. Pode ser, Flávio? Está ouvindo? Claro? Você nos ouviu? Ouviu, Flávio? Falamos? Então, Flávio, eu vi que você falou que a prece de encerramento vai ser a música, não é isso, Jal? Isso. Então, só antes de a gente começar, Flávio, então, a sua música, a sua canção será a nossa prece de encerramento. Gratidão a todos vocês, gente, que estão aqui no chat agora. Estamos aí uma hora e meia de live. Gratidão a todos vocês pelo carinho, pela participação. Gratidão, Flávio, pela generosidade de estar conosco, de dedicar o seu tempo. Gratidão também a nossa querida Deise Amor, como você gosta de chamar, né, que você botou lá na mensagem, Deise Amor. Gratidão, e realmente é um amor de pessoa, gentileza fantástica, gratidão. E ela que faz tudo acontecer. E que no próximo momento, se ela concordar, né, vocês dois fazer uma live. Olha! Ela vai fugir. Ela não gosta de aparecer, não. Eu que gosto de aparecer. Tá, ela tem mais, mas eu convidei ela para estar aqui comigo hoje, ela não quis, ela preferiu ficar lá em cima. A gente tem aula amanhã na Transpessoal, a gente tem uns deveres a fazer, de logoterapia, de arte-terapia, que a gente tem que entregar amanhã a nossa professora lá. A gente está aqui, quando acabar eu vou fazer isso. Mas eu estou tão entretido aqui que eu esqueci até disso. Vamos lá. Então eu agradeço muito. Jal, tá me ouvindo? Eu agradeço muito a todos vocês que ficaram conosco até aqui, até essa hora, que já vai dar 15 para as 10 da noite. Espero que tenha sido contribuição para a vida de vocês, esse espaço que nós criamos, que o Canteiro da Fraternidade nos oportunizou em trazer a terapêutica espírita a serviço do Cristo, a serviço da Boa Nova, e que é essa grande contribuição. Com essa canção, então, de Danny Black e Milton Nascimento, eu vou terminar nosso trabalho de hoje, dizendo assim: eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As flores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou.
Somente o tempo vai me revelar quem sou. Tchau a todos. Gratidão.